Westworld, episódio final da terceira temporada. Oi, eu sou Gustavo Cunha e nós acabamos de chegar ao fim de mais uma temporada dessa série fantástica. Eu acredito que no final das contas a grande maioria das perguntas que nós tínhamos acabou sendo respondida nesse final de temporada, né? Algumas respostas foram satisfatórias e outras nem tanto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente já começa o episódio com a Dolores relembrando todas as vidas que ela teve, né? Nós vemos imagens dela nos primeiros estágios de teste na Delos, vemos o Arnold trabalhando nela e descobrimos pelas palavras da própria Dolores que ela foi a anfitriã original, a primeira pessoa sintética realmente viável que funcionou de verdade. E mais, como ela revela posteriormente para Maeve, naquela época os anfitriões eram feitos de um material diferente, feitos para durar muito mais, tanto que esse corpo em que o Caleb colocou a pérola dela é uma versão desse modelo antigo, né, muito mais resistente. Imagina, cara, se os anfitriões de hoje já são muito mais resistentes do que os seres humanos normais, pensa no que deviam ser os anfitriões construídos antigamente, né? É claro que eles foram atualizados para ser menos resistentes agora, justamente para ser mais fácil de abater, né, no caso de uma situação de emergência. Ou seja, assim como todos aqueles eletrodomésticos que eu e você possuímos, eles também foram feitos para não durar muito tempo. Nessa cena em que o Caleb confronta a Dolores sobre ela estar usando ele, ela deixa implícito que o motivo dela ter escolhido justamente o Caleb foi porque, ao estudar os arquivos da Delos, ela descobriu que ele seria a pessoa capaz de fazer as escolhas corretas quando a hora chegasse. E a gente vai voltar para essa questão das escolhas mais adiante, certo? E pelo jeito, o Caleb vai ter bastante trabalho a partir de agora, né? Uma vez que o Westworld acabou de se transformar numa versão de Fuga de Nova York, aquele filme clássico do Kurt Russell. Nós descobrimos também de quem é o quinto corpo usado pela Dolores, é o Lawrence, né? Você se lembra do Lawrence? A última vez que a gente viu ele na temporada 2 foi quando ele foi abatido, infelizmente, por uma equipe de segurança da Delos. Olha que interessante, cara. No final das contas, ele era a cópia que estava lá na Alemanha. Lembra que a gente falou que tinha uma cópia na Alemanha? Você se lembra daquela maleta que o Musashi mandou entregar no início do episódio passado para uma pessoa misteriosa? Pois é, olha aí a maleta de volta, ó. Essa pessoa misteriosa era a cópia da Dolores que estava ali no corpo do Lawrence, que ficou encarregada de entregar a maleta, que agora nós sabemos que é a chave pro Sublime para ser guardada pelo Bernard. Foi para isso que a Dolores Prime trouxe o Bernard de volta, né? Para que ele se tornasse o guardião do Sublime. Muito bem pensado. Outra coisa muito bem pensada, aliás, foi a estratégia do Solomon para acabar de vez com o seu irmão mais novo, né, o Rehoboam. Durante todo o tempo, nós pensamos que o vírus que destruiria o Rehoboam estava naquele pendrive que o Caleb foi encarregado de insertar ali no comando central da Insight, mas no final das contas, isso era apenas uma cortina de fumaça, né, uma distração para atrair a atenção do Serac. No final das contas, o pendrive que estava com o Caleb devia estar só cheio de coisas inúteis, sem relevância, devia ser, sei lá, a versão do Quarteto Fantástico do Josh Trank. Porque aquilo que interessa, o verdadeiro vírus, estava codificado na forma de uma lembrança no fundo da consciência da Dolores, e quando o Rehoboam acessou essa lembrança, o código contendo o vírus conseguiu permissão para entrar no sistema dele. Olha que demais, cara, foi assim que todas as permissões referentes ao Rehoboam foram transferidas para o controle do Caleb. Você se lembra, né, que a Dolores escolheu o Caleb porque sabia que ele faria a escolha certa no final das contas. Pois é, no momento em que o controle do Rehoboam passa para as mãos dele, você chegou a se dar conta do que isso significa, velho? A chave para se tornar praticamente o dono do mundo estava na mão do Caleb. Ele poderia ter tentado usar o Rehoboam para conduzir a humanidade a partir daquele momento. E eu acho que nesse sentido o Rehoboam funciona muito como um anel do Senhor dos Anéis. Ele vai lentamente consumindo a pessoa que usa esse dispositivo, por mais que ela tenha boas intenções, até que ela fique completamente corrompida. A não ser que a pessoa seja realmente muito especial, né? Uma pessoa em 1 milhão, alguém como Caleb, alguém que seria capaz de dar ordem para que aquela super mega power inteligência artificial capaz de realizar todos os nossos sonhos se deletasse. E nós tivemos inclusive uma sequência mais cedo nesse mesmo episódio para estabelecer esse traço de caráter dele, né? No final das contas, aquelas imagens com o Caleb em missões militares não eram invenções de uma mente distorcida, mas sim lembranças de quando ele servia o exército e o exército contratou os serviços da Delos para treinar os seus soldados em alvos mais realistas, né? Isso aconteceu no parque número 5 da Delos e foi exatamente o momento em que a Dolores conheceu o Caleb. Você pode estar se perguntando, né? Como é que a Dolores pretendia salvar o mundo se no final das contas ela acabou colocando no controle uma pessoa que escolheu colocar o planeta inteiro numa anarquia total? É justamente o Bernard
quem responde essa pergunta naquele momento em que ele diz pro Stubbs que o único jeito de a humanidade se tornar livre de fato seria destruindo o mundo em que ela vive agora, porque foi exatamente isso que aconteceu com os anfitriões em Westworld. Eles só se tornaram realmente livres quando aquele mundo de faz de conta deles foi destruído. É claro que esse não é um processo fácil, né, pra dizer a verdade, é uma transição bem traumática. E na primeira das cenas pós-créditos que nos preparam para a quarta temporada, nós descobrimos que a queridíssima Charlotte teve seu caminho drasticamente alterado no momento em que a família dela foi explodida em um carro. No primeiro momento, ela estava se encaminhando para ser aquela que poderia salvar a humanidade da revolta dos anfitriões, porém, depois daquela tragédia, é justamente ela quem assume o propósito inicial da Dolores Primordial, né, que é acabar com a humanidade. Ela, inclusive, deixa uma parte da própria pele queimada como uma lembrança da crueldade de que os humanos são capazes. E para seguir com o plano original da Dolores, nós vemos a Charlotte naquela cena pós-créditos criando vários e vários anfitriões em uma instalação da Delos em Dubai. E como todo bom vilão precisa de um capataz cruel, ela trouxe nada menos do que a versão mais cruel do William, o Homem de Preto, que vai ser o braço direito dela na próxima temporada. E para deixar bem claro o quanto esse testa de ferro dela é barra pesada, ele faz o que ninguém mais conseguiu em todas as outras temporadas, né? Que é matar pra valer o William. O que nos leva de novo ao episódio 4 da terceira temporada, quando a Charlotte tá mandando o William lá para aquela instituição psiquiátrica. Você lembra o que foi que ela disse para ele naquele episódio? Ela disse: "Um dia eu vou deixar você destruir a si próprio". Pois é, a gente só não pensava que essa frase seria tão literal no final das contas, né? Você vai me perguntar, como é que aquela pode ser uma cópia exata do William, se o William nunca foi um anfitrião, ele era um ser humano? É justamente aí que nós vamos lá pro ponto central a respeito do interesse da Insight pela Delos em primeiro lugar, cara. Você se lembra que sempre que um convidado chegava no parque de Westworld, ele escolhia um chapéu, né? Podia ser um chapéu preto ou um chapéu branco. Pois é, superficialmente aquilo parecia ser apenas uma indicação se aquela pessoa seria uma pessoa boa ou se ela seria um vilão dentro da narrativa daquele parque. Mas no final das contas, cada um desses chapéus tinha uma série de pequenos circuitos que captavam os padrões cerebrais dessas pessoas durante o tempo em que elas estavam no parque, e essas informações eram decodificadas posteriormente pelos cientistas da Delos, e foi justamente isso que possibilitou que eles pudessem mapear os padrões neurológicos de todas as pessoas que visitaram o parque, e era justamente isso que o Serac queria quando ele tentou adicionar a Delos ao seu cartel de empresas. É por isso que essa nova versão do William tem exatamente os mesmos padrões neurológicos que o verdadeiro William tinha. Ele provavelmente vai ser o grande general que vai ter a tarefa de liderar esse exército que a Charlotte está criando nessa instalação da Delos em Dubai, com toda a paixão que o William verdadeiro tinha tentando destruir esses mesmos anfitriões. Olha só que coisa fantástica. Eu acredito que a próxima temporada vai se passar muitos anos a partir do final dessa terceira temporada. O grande indício nesse sentido é a segunda cena pós-créditos, né, na qual o Bernard finalmente retorna do Sublime, e é bem difícil de notar que o cara estava completamente coberto de poeira da cabeça aos pés, né? Isso denota que ele esteve sentado naquela posição durante anos a fio, tempo suficiente para toda aquela poeira se instalar, né? Perguntas: por acaso ele pagou adiantado 30 anos aquele quarto, com ordens expressas de não ser incomodado, porque é estranho que nenhuma camareira tenha entrado lá durante todo esse tempo, né? Ou seria possível que o estado de anarquia completa no qual o mundo mergulhou tenha chegado até aquela parte dos Estados Unidos logo depois, e os proprietários daqueles quartos tenham sido mortos ou tenham fugido, ou simplesmente tenham encontrado alguma coisa melhor para fazer? Bom, o que importa é que o Bernard ficou muitos anos ali e nós podemos nos certificar disso por conta de toda a poeira que se acumulou ao redor dele, né? Dessa forma fica implícito que a próxima temporada vai começar a partir desse despertar do Bernard daqui a muitos e muitos anos. É provável que nessa época nós já estejamos vivendo um momento totalmente exterminador do futuro, né? Com as máquinas controladas pela Charlotte e capitaneadas pelo Homem de Preto, exterminando a humanidade por todo o planeta. Eu acredito que o Bernard vai acordar justamente no meio dessa guerra. Acredito também que nessa época o Caleb, muito mais velho, vai ser a versão Westworld do John Connor, o líder da humanidade contra as máquinas, e talvez isso tudo seja parte do plano, no final das contas, né? Talvez o plano original do Solomon para garantir a sobrevivência da humanidade, que o Serac considerou extremo demais,
seja justamente esse, submeter a humanidade a um processo de crescimento tão traumático, com praticamente o fim da civilização, como nós conhecemos, para que depois aqueles que sobreviverem tenham condições de criar um novo mundo, tendo evoluído através da dor como espécie e como sociedade. Mas cara, quando o Bernard finalmente acorda, mais cheio de poeira do que as estantes aqui do meu escritório, implicando que muitos e muitos anos devem ter se passado desde que ele se sentou ali no primeiro momento, eu fiquei pensando no coitado Stubbs, velho. Olha o tempo que o cara teve que ficar naquela banheira, velho, esperando até o Bernard voltar da ego trip dele. Haja paciência. Coitado, todo arrebentado ali na banheira, com o agravante de que o Bernard passou todo o episódio dizendo que já ia cuidar dos ferimentos dele. Aí na última cena a gente descobre que se passaram anos e o coitado Stubbs continua na banheira. Velho, se fosse comigo eu ia ficar muito chateado com essa falta de consideração. No final das contas eu acho interessante que quando a Dolores Prime fala ali sobre a raça dela pro Caleb, né, ela diz my kind, que na tradução literal é meu tipo, ela talvez não esteja falando sobre os anfitriões, os seres sintéticos. Quando ela disse isso naquele outro episódio, que sobraram muito poucos do tipo dela, eu fico imaginando se ela não estaria se referindo às pessoas com a capacidade de fazer escolhas. Ela tem essa capacidade, e nós vimos isso no decorrer dessa temporada, quando ela começou com o plano para destruir a humanidade, mas acabou escolhendo ver o que havia de belo nos seres humanos e remodelando o plano original para tentar salvar esses seres humanos. Da mesma forma, nós temos a Charlotte, que parecia ter escolhido um caminho de redenção, fugindo com a família verdadeira, né, da Charlotte verdadeira, aliás, e a partir do momento em que essa família é assassinada, ela escolhe esquecer todos aqueles sentimentos que ela descobriu e se volta pro plano original de exterminar os seres humanos. O William teve a oportunidade de rever toda a vida dele de uma perspectiva única e poderia ter escolhido se tornar uma pessoa melhor a partir disso, mas escolheu fechar os olhos e seguir na sua cruzada, culpando os outros pelos acontecimentos que são de responsabilidade única dele. A Maeve, que num primeiro momento escolheu ajudar o Serac porque a única preocupação dela era se reunir com a própria filha, e no momento em que ela se convence da abnegação e do sacrifício da Dolores, ela escolhe fazer o que é certo e ajudar o Caleb. E o exemplo maior é o próprio Caleb, né? Primeiro no Parque 5, quando ele escolhe proteger aqueles seres que não são seres humanos, mas são criaturas pensantes de qualquer forma, estão indefesos frente a um possível abuso dos recrutas. E depois, quando ele mais uma vez faz uma escolha a partir do que ele acredita ser o certo, para tentar salvar o que restou da humanidade. Se você colocar essa terceira temporada em perspectiva, desde o começo ela trata de pessoas colocadas frente a frente com escolhas muito difíceis. E se você me perguntar se eu acho que na quarta temporada nós vamos ter a volta da queridíssima Dolores, eu vou dizer pra você que existe toda a possibilidade de que isso aconteça. Lembre-se de que, apesar de ela ter morrido conectada ao Rehoboam, ainda existem duas pérolas com a consciência dela, além da Charlotte, né? O Newman, que entregou a maleta lá pro Bernard, e a pérola que tá ainda na cabeça do Musashi, que foi levada pro Serac pela Clementine lá no outro episódio. Então, Gafanhoto, você pode ficar bem tranquilinho, porque eu tenho certeza que a Dolores vai voltar na próxima temporada. Mas é claro que eu quero saber de você o que você achou do final dessa terceira temporada de Westworld. Deixa aqui embaixo nos comentários para todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você muito em breve, se Deus quiser. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.